Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio do Pod Infância, um episódio promovido pelo Bambino Terapias, cujo tema de hoje será Língua Presa e Amamentação. O que você precisa saber? Nossa convidada de hoje é a Sandra, especialista em materno-infantil e mestre em saúde da mulher e da criança. Seja muito bem-vinda, Sandra. É um prazer receber vocês. Nós que estamos aqui doidos para saber sobre esse tema, aprofundar mais, estar de tudo que você tem para a gente, né? Então, seja muito bem-vinda. É um prazer, né, estar aqui com vocês para falar de um tema que eu amo e super atual e que a gente precisa refletir, sensibilizar os profissionais, né, levar informação de qualidade para a mãe, né, para a gestante que está passando por essa dificuldade, por essa angústia, né? E para profissionais também, trazer aí fazer um bate-papo, né? Bem tranquilo, bem leve, mas com boas informações. Isso, também é um prazer, né? Como fonoaudióloga da equipe da Bambino, receber uma colega fonoaudióloga, né, trazendo um tema tão relevante e que, na verdade, foi algo sinalizado numa das nossas enquetes lá na rede social da Bambino. Né? Uma das demandas trazido por famílias era esse cuidado, né, esse conhecimento sobre, desde a amamentação, a saúde materno-infantil. Né? Então, a gente realmente pensou em você e agradecemos você ter aceitado o convite para compartilhar com a gente informação. Né? Então, assim, hoje a gente queria começar, né, colocando a importância do conhecimento, né, a relevância sobre da língua presa, né, que essa seria assim, o termo conhecido, né, da anquiloglossia, uma condição que afeta a função, né, e principalmente tem um impacto na amamentação. Tá? Então, para a gente começar, eu queria que você, na verdade, aprofundasse um pouco esse conceito da anquiloglossia, aí explicasse aí para a gente, mais ou menos, assim, para a gente, para as famílias, para os profissionais da saúde que estão acompanhando esse nosso podcast hoje. Então, vamos lá, eu trouxe aqui, né, um exemplo aqui, uma boca, tá? E na parte inferior da língua existe o que a gente chama de frênulo lingual, que esse frênulo, durante o processo embrionário, ele deve sofrer uma ruptura, tá? Exatamente para se manter com uma fixação adequada na parte inferior, na face inferior da língua, que possa dar movimentos, né, livres da língua, tá? Quando essa apoptose não acontece, quando essa ruptura do freio não acontece, é o que a gente chama de língua presa, como o termo técnico, a anquiloglossia, tá? E essa anquiloglossia vai impactar em todos os processos, né, em todo momento do desenvolvimento infantil. Quer dizer, pode, né? Pode impactar em todas as fases do desenvolvimento infantil, desde a amamentação, mastigação, deglutição e até a fala, tá? Na articulação da fala de alguns fonemas especificamente. E como a gente pode avaliar essa língua presa? Existe algum protocolo que a gente faz para poder avaliar? Quem é o profissional? Isso, pronto. Em 2014, surgiu o teste da linguinha, que foi idealizado pela Roberta Martinelli, que é uma fonoaudióloga brasileira, tá? Que criou um protocolo teste da linguinha, que é dividido entre triagem, que essa triagem é realizada nas maternidades, tá? Porque virou uma lei federal, né, depois de 2014, foi obrigatoriamente, esse teste tem que ser realizado obrigatoriamente nas maternidades, mas às vezes acontece da mãe não realizar na maternidade, pode ser realizado depois, contanto que o bebê passe por essa avaliação. Então, essa triagem, ela é uma peneira. Ela vai realmente identificar aqueles freios mais graves, que a gente chama de freios clássicos, né, que estão mais ligados à ponta de língua, tá? São aqueles mais
mais clássicos, né, que a gente chama, tá? E quem pode realizar esse teste da linguinha? Qualquer profissional da saúde que tenha capacitação no teste. Tá? Existem cursos, né, por todo o Brasil, para capacitação desses profissionais para realizar esse teste. Essa triagem é avaliada a anatomia do freio, certo? Porque existe uma segunda parte do freio, do teste, que avalia as funções orais. Quando a gente realiza a triagem, tem o resultado normal, duvidoso e alterado, tá? Então, o normal, ok, o bebê passou, né, pelo teste, tá tudo ok, porque às vezes até faz esse teste, mas depois, quando começa a fluir a amamentação, começa a haver sinais, começa a aparecer alguns sinais, é importante reavaliar. A Tá? gente escuta muito isso. Foi normal, né? Deu o teste, deu tudo ok. Acontece, tá certo? Acontece porque a questão da língua presa, ela não está ligada só à anatomia, né? Tem outros aspectos envolvidos também. E a funcionalidade dessa língua a gente tem que levar em muita consideração, tá? Quando o teste está duvidoso, o protocolo orienta que deve ser realizado no 30º dia de vida do bebê, o reteste, tá? Isso se a amamentação estiver fluindo bem. Se estiver tendo queixas de amamentação, esse teste pode ser realizado antes, tá bom? Nesse período aí conturbado, ok? Se der alterado, que é acima de 7, tem uma pontuação no teste, 0 a 4 normal, 5, 6 duvidoso, acima de 7 alterado. Se der alterado, o tratamento para anquiloglossia, a gente sabe que é cirúrgico e é realizado a frenotomia, que é dos bebês, né? É o tipo de cirurgia do bebê. E é realizado pelo odontopediatra, otorrinolaringologista ou um cirurgião pediátrico. São os profissionais que são capacitados para realizar o procedimento. O impacto que a gente imagina, no primeiro momento, seria da amamentação, não é isso? Isso. E, às vezes, nem acontece nada na amamentação. Pode passar desapercebido. Por quê, Mirna? Porque, às vezes, a anatomia da mãe ajuda bastante. Às vezes, é um mamilo muito protuso, que vai exatamente alonga, né? E essa língua, ela consegue dar conta. Às vezes, a produção de leite da mãe é assim, né? É uma hiperprodução. Então, o bebê não tem repercussão no peso, tá? Qualquer sucção que ele vá fazer nesse seio, ele vai conseguir extrair o leite. Então, acontece de passar na amamentação tranquilo, de não ter nenhuma queixa de amamentação. E lá na frente a gente percebe a alteração. Porque eu até, assim, apesar de ser fonoaudióloga, não é a minha expertise, né? Não trabalho com essa avaliação. Mas a gente justamente precisa ter alguma informação até para orientar, enfim, até para direcionar, para fazer uma indicação para um profissional que de fato seja habilitado. E a gente sabe que existem as queixas maternas, né, que Sim. muitas vezes está relacionado ali a algum desconforto da mãe, Dor, né? E existem aquelas, vamos pensar assim, aquelas observações mais objetivas que aí estão relacionadas mesmo ao ganho, né, de peso da criança que está aquém do que é esperado, né? Enfim, algumas outras que aí... Sucção ineficaz. Sucção ineficaz. A transferência, né, de leite que o bebê não consegue realmente realizar. Compensações. O bebê usa músculos, né, durante a sucção do seio que não devem ser utilizadas. Né? Então, assim, tem alguns sinais clínicos no bebê de alerta. Que eu ia perguntar, assim, quais são esses sinais? Às vezes a mãe, né, lactante, sai da maternidade, tudo ok, mas quais são os sinais que ela tem que ficar assim, opa, será que eu devo refazer esse teste? Não está indo bem? Quais são esses sinais que ela precisa identificar? Primeiro, a dor, né? Porque ninguém merece, né, sentir dor na amamentação.
Sei que no início é um pouco difícil, né? Às vezes a pega ainda não está bem correta, né? Estabelecida, mas a dor é um sinal de alerta de que as coisas não estão indo muito bem. As fissuras mamárias, né? Recorrentes, ou seja, fissura, aí ela trata a fissura, às vezes aplica um laser, né? Aplicação de lasers, que é um paliativo, mas que às vezes é importante nesse início, né, para dar empoderamento para ela poder oferecer esse seio de novo. Aí vem de novo as fissuras, né? Às vezes no bebê, né? No bebê não abre bem a boca, é um bebê que não abre bem essa boca na hora do estímulo, né, do reflexo de busca, ele não consegue abrir bem a boca para fazer uma pega correta. É um bebê que suga, né, ao contrário, porque na hora da sucção da mama, a bochecha tem que fluir, tem que inflar. E aí ele faz um movimento contrário. Tá? Isso tudo para compensar. Isso, exatamente, para compensar. Tá? Ele não vai deixar de mamar, ele não vai deixar de comer, ele não vai deixar de engolir, mas vai haver compensações. E esse olhar ampliado do fonoaudiólogo é que faz toda a diferença no diagnóstico diferencial. Outra coisa também é mastites, né? Que às vezes, por conta que o bebê não faz uma sucção efetiva, essa mãe não consegue fazer o esvaziamento, né? O bebê não consegue fazer o esvaziamento, então vai acumulando, vai enchendo. É um bebê que cansa logo durante a mamada, já não está satisfeito ainda, né? Então ele já cansa porque é um esforço, né? Porque a língua, ela exerce um papel fundamental na amamentação, né? É ela que faz realmente o exercício, né, da sucção. E aí essa língua não dá conta, e aí ele cansa. É interessante porque, assim, apesar da gente até nem não ter pensado, eu não, em princípio não tinha me recordado da importância, né, de se ter essa informação, né, que aí a criança que vem para mim, ela já vem ali na primeiríssima infância, mas quando a gente vai fazer essa coleta de dados, anamnese, a gente sempre busca entender como se deu esse processo da pega, como aconteceu, porque isso, quando eu penso na minha criança, já estou trazendo aqui para uma coisa lá na frente, mas quando eu penso a minha criança que tem uma alteração motora de fala, né, é um indício lá na amamentação, nessa amamentação ineficiente, né, uma alteração motora oral. Né? E essa alteração motora oral, ela chega para mim, para a TO, né, chega para a já desenvolvida, né? Né? E quando a gente pensa assim, bom, não, ele fez teste da linguinha e ele não tinha nenhuma, ele não teve indicação da frenetomia, então a gente já vai descartar essa possibilidade de ter sido, dessa criança não ter sido identificada. Não ter sido identificada, né? Então, assim, a importância dessa avaliação, a importância desse teste, a importância de realizar, se for realmente necessário, né, a intervenção, né, a intervenção cirúrgica, inclusive, né, porque lá na frente isso é uma informação muito importante para uma equipe terapêutica. E aí... Perfeito. Se no caso, pronto, identificou, né, que a criança tem essa língua presa, vamos dizer, e aí é indicado a frenectomia, né? Explica pra gente, assim, o que é que a família precisa saber antes de fazer, né? Para fazer realmente bem feita. Precisa ter medo? Como é esse procedimento? É um procedimento... Explica um pouquinho pra gente. Tá. Quando a gente fala de uma intervenção no bebê, né, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente não tem história pregressa desse bebê, né? A decisão, né, da frenotomia sempre é da família. A família que realmente decide se vai fazer o procedimento ou não. Às vezes o fonoaudiólogo entra aí numa questão de orientar o momento correto, tá? Porque a gente pega bebês recém-nascidos que estão só no peito, tudo bem, mas tem recém-nascidos que já estão com
com utensílios como uma mamadeira, como um bico de silicone, como uma sonda de relactação ou translactação, certo? A gente já também encontra cenários diferentes, não só mama exclusiva. Então, a chupeta, né? Então, todos esses dispositivos a gente deve ter muito cuidado no pós-operatório, com o risco de readerências, tá? Então, por exemplo, uma chupeta, quem entende, né, de funcionalidade do uso da chupeta, a gente sabe que a chupeta vai impedir o quê? Essa elevação da língua no palato, tá? Sim. Então, depois de uma cirurgia, a língua, ela tem que se posicionar elevada. Sim. Se a gente usa essa chupeta, ela vai impedir a elevação da língua, ou seja, a língua vai ficar em assoalho. E como na cicatrização é uma área muito cruenta, que a gente chama, que tem muitas fibras, né? Tem muita fibrina, ela pode colabar, ela pode aderir. E aquele ângulo, eu digo sempre assim, aquele ângulo que o cirurgião, que o odontopediatra deixou, ele pode diminuir por conta de uma aderência. Então, assim, passamos por um procedimento que eu não considero simples, porque nada com bebê a gente tem que, né, desvalorizar, a gente tem que valorizar. É um procedimento que, às vezes, a técnica, né, independe da técnica, mas hoje já tem a técnica do laser, né? A técnica mais tradicional é a tesoura, tá? E bisturi elétrico, e tem o laser, que é a ponta, né? Não existe o melhor nem o pior, existe aquele que está indicado e que o profissional tem mais experiência. Então, passou por tudo isso e o resultado cirúrgico não chegou próximo aos 100%, né? Então, a gente não quer que aconteça isso. Então, às vezes, a gente organiza essa família. Vamos fazer o desmame da chupeta, vamos fazer o desmame da mamadeira, se possível, né? Porque, às vezes, a gente não consegue, né? Vamos encontrar um outro dispositivo para a gente alimentar nesse período aí de pós-operatório, 15 dias, 20 dias, um mês, quem sabe? Uma colher, né? Uma sonda de relactação ou translactação. Isso, a gente organiza essa família, porque não adianta fazer o procedimento sem isso, está tudo pontuado, A recuperação tudo organizado. é quanto tempo? Geralmente, a cicatrização é de 15 dias. 15 dias a gente já vê, né, o diamante, que a gente chama, que é a ferida cirúrgica, é como se fosse esse losango. Ele vai regredindo, vai diminuindo, e se fecha por total 15, 20 dias, dependendo da extensão da ferida cirúrgica, dependendo da classificação do frênulo, que hoje também já existe vários tipos de frênulo. Tem aquele frênulo mais de transparência, que é só mucosa, que aí é beleza, é super fácil. Tem aquele frênulo que vem músculo por debaixo, então a cirurgia, eles têm que aprofundar mais um pouquinho, tem que ser um pouco mais, né, invasiva, né, e a recuperação, com certeza, a inserção é maior. A inserção então, é maior. A tá? mobilidade fica bem mais prejudicada. Isso, porque vem músculo, né, por debaixo da mucosa, tá? Uma coisa que me chama a atenção como estou te falando, a gente recebe às vezes a criança maior, e a família trazendo que a criança passou por 2 frenotomias. Né? E que sei lá, a criança já está ali com 2, 3 anos e que, enfim, algum profissional falou que talvez fosse necessário fazer uma terceira. Né? Então, existe isso chegou para mim crianças que tinham feito a frenotomia de língua e uma frenectomia labial. Importante falar sobre o lábio. Então, e aí a criança chega lá com uma dificuldade de fala, a família nessa angústia, né, de saber assim, afinal, aquilo não foi suficiente, por que tantas, porque ainda precisa fazer mais porque ainda há indicação de fazer uma terceira intervenção. Então, eu imagino que para as famílias, essa informação, né, tem que ser muito bem orientada e, enfim, acho que aí vai de profissional para profissional também. A minha maior demanda hoje no consultório 70%, né, dos meus pacientes são pacientes sempre trazendo essa angústia com a língua, tá? E aí,
às vezes, realmente já realizou um procedimento que, eu não sei se vocês já ouviram falar no PIC, né? Que era uma forma, uma intervenção que era realizada muito superficialmente, né? Hoje a gente não... Hoje os cirurgiões, né, os profissionais que fazem a afroanotomia, eles não utilizam mais essa forma, né, essa abordagem de PIC. Realmente é liberado até o limite, até onde realmente ali eles podem fazer, certo? Porque o PIC era muito superficial. Acontecia de não ser liberação por completo. E só reforçando, o profissional que faz o PIC é o... Tanto faz, pode ser mais o otorrino, o cirurgião, né? Isso, né? Porque O odontopediatra, o pediatra não faz PIC. Essa é uma E é informação mais em hospital, né? Que a gente vê mais essa conduta mais em hospitalar mesmo. Porque ali a boca do bebê é muito, né? É muito pequena, ali é tudo muito Minucioso, juntinho, né? Tem que ter muito cuidado. Então, quando se fala de reabordagem, o coração não aguenta. Então, assim, eu tenho muito cuidado com a primeira indicação, quanto mais numa segunda indicação. De uns anos para cá, eu tenho perdido noites, sabe? Porque essa preocupação e esse movimento e esse crescimento, né, que a gente tem visto de abordagens, né, cirúrgicas, tem deixado assim, a gente um pouco reflexiva. Puxa vida, o que é que está acontecendo? Por que está acontecendo e tal? Então, nessa segunda... às vezes, viu, Mirna, é necessário fazer a reabordagem. Mas eu simplesmente, antes de fazer qualquer reabordagem, eu trabalho ali com uma terapia diagnóstica, para eu entender um pouco esse movimento de língua, essa funcionalidade de língua. E aí a gente volta 20 e poucos anos atrás, quando a gente se formou, né? Que naquela época a gente fazia exercício para alongar a língua. Lembra? É isso que eu ia perguntar agora. E a gente sabe que não é músculo. Esse freio aqui, ele não é músculo. Ele é uma mucosa. Então, ele não alonga. Meu amor, tudo que a gente aprendeu há 20 anos atrás, lógico que de uns tempos para cá a gente já sabe, né? Já se inteirou. Mas na faculdade a gente fazia exercícios para alongar a língua, né? E caiu-se por terra totalmente. Profissional que fica em terapia para alongar freio lingual não deve mais existir. Porque a gente recebe também algumas famílias com relato que fiz a cirurgia, indicaram para um tratamento e às vezes se culpam porque não fez esse tratamento, né? Esse acompanhamento com a fono pós-cirurgia. Sim, é importante o tratamento pós. Porque no bebê, ele às vezes vem com um combo. Ele não vem com freio isolado, alteração de freio isolado. Às vezes esse bebê vem com compensações, lembra? Que eu falei de não abertura de boca, de usar musculatura que não está envolvida no processo da amamentação, né? Uma sucção muito forte ou uma sucção débil, um tônus rebaixado, que são as disfunções orais que a gente tanto fala que os bebês podem vir. Tá? Então, a cirurgia corrige a anatomia. Pronto, a anatomia está corrigida. Mas a funcionalidade fica para a gente também adequar, organizar e trabalhar. Então, por isso que é importante o pós. Uma criança maior, né, Mina? A gente também vai trabalhar as funções. Mobilidade de língua, exercícios de língua. Por quê? Porque ele tem uma memória muscular e de movimento. Vamos supor que tenha descoberto com 5 anos. Foram 5 anos e pouco, alguns meses, porque com 28 semanas de vida, intraútero, o bebê já suga. Então, ele já fazia ali algum movimento inadequado. Com 34 semanas, 32 a 34 semanas, ele vai coordenar sucção e deglutição, que também estava fazendo errado. Então, ele tem 5 anos aí de um delay, de um movimento compensatório. Porque a Roberta, ela sempre fala, né, a Roberta Martinelli, a criança com língua presa, ou o adulto,
Ele não vai deixar de comer, ele não vai deixar de falar, ele não vai deixar de deglutir, ele não vai deixar de fazer nada. Mas ele vai fazer com compensações, tá? Então, é por isso que é importante fazer esse acompanhamento no pós. Essa questão do acompanhamento no pós ainda é tudo muito novo nessa área materno-infantil. Na criança maior, não, que a gente já sabia, né? A gente já trabalhava isso, mas no bebê ainda é tudo muito novo ainda. Tem vários consensos, né? Tem vários pensamentos, mas a gente trabalha com o que a gente entende de função, de funcionalidade. Você estava falando sempre desse cuidado, você falou, deu como exemplo, essa questão que intraútero, né, essa criança ela já vai apresentar esse movimento de língua restrito, vamos colocar assim. Né? E existe já uma orientação para essas mães, um acompanhamento. A gente até conversou sobre isso agora há pouco, né, que eu acho que talvez as pessoas não tenham essa informação. Desse acompanhamento materno, né, pré-natal, nesse pré-natal. Então, assim, a importância que eu queria até que tu compartilhasse isso, né, sobre essa equipe, porque assim existe uma equipe trabalhando, já orientando essa mãe, né, acompanhando, dando um suporte para essa mãe, para esse bebê nesse processo de amamentação. Que a gente está falando do freio, né, do tempo inteiro aí, mas a gente está falando do impacto que ele tem nessa amamentação, né, e já justamente é a amamentação que é a primeira a ser impactada, né, a ser prejudicada nesse processo. Lá na clínica, né, eu atendo a clínica Colo, e lá na clínica a gente tem um projeto, né, de atendimento pré-natal. É uma consulta pré-natal, onde a pediatra ela faz um revezamento dos profissionais que estão envolvidos, né, nesse processo. Aí a consulta que eu participo é a consulta com a pediatra, consultora de amamentação e o fonoaudiólogo. Porque a gente já vai conversar com essa família sobre a realização desse teste da linguinha. A gente já vai dar orientações. Lógico que na prática é diferente, né? Quando chega na hora de amamentar, o negócio pega. Mas a gente já vai dando suporte, orientação, porque essa família, pós o nascimento, fica perdida. Essa mãe fica muito insegura, né? Porque agora ela tem que dar conta do seu bebê para amamentar. Então, é um trabalho assim bem bacana. E a gente já pegou um paciente, olha aqui como é importante a gente acompanhar o pré-natal. E como o obstetra já pode começar a sinalizar essas questões. Bebê com polidrâmio. Polidrâmio, aumento do líquido amniótico. Sim. Por que ele está tendo esse líquido pós 30 semanas? Ele está, 32 semanas ali, né? Porque ele não está sugando. Ele pode estar sugando e não está deglutindo. E aí começa a aumentar o nível de líquido amniótico intraútero. Opa, a gente tem, lógico que não é só a língua presa, certo? Mas o que eu quero lhe dizer é que eu já peguei pacientes, tá, com alteração exatamente de freio, e quando a gente ia investigar intraútero, né, a gestação, ela sempre relatava a questão do polidrâmio. Aumento do líquido amniótico. Tem tudo a ver, porque ele não conseguia deglutir. Não que ele não deglutia, ele deglutia menos vezes. Uhum. Né? Porque aquilo para ele era um esforço. E o freio era bem alterado mesmo, tá? Mas eu quero trazer um pouquinho também esse lado, porque eu não quero ser aquele profissional que bota as venda nos olhos e diz assim, não, língua presa é besteira, não existe não. Mas também não quero ser aquele profissional que olha só para a língua, tá? E que valoriza só a língua. Porque as dificuldades de amamentação, elas não são, o freio não é o principal protagonista da história, muitas vezes. E aí é por isso que a gente precisa, ele é só uma peça do quebra-cabeça.
O resto do quebra-cabeça a gente precisa investigar, tá? Então, existem outras dificuldades, porque a clínica ela é muito parecida. A clínica é muito parecida. É dor, é fissura, se for uma pega incorreta. Se o bebê também não abrir a boca por tensões, porque estava intraútero, numa posição inadequada ali. Era um bebê que estava muito apertadinho, tinha algum órgão que estava comprimindo, vai repercutir na amamentação. A questão oral, motora. Motora, exatamente. Então, assim, se a gente, né, conseguir sensibilizar uma mãe, um profissional com essa nossa conversa aqui, de abrir, ampliar o olhar para outras dificuldades, né, e não concentrar somente no freio, porque a gente tem visto que o freio, a cirurgia talvez seja o melhor caminho, né? O caminho mais curto, o caminho que dá menos trabalho, né? E por que o não manejo de amamentação? Por que a gente não trabalha primeiro esse manejo de amamentação? Isso nos freios duvidosos, tá? Isso nos duvidosos. Porque os que estão alterados, estão alterados. Os que estão normais, assim, né? Ditos normais, estão normais. Mas esses duvidosos aí, a gente deve primeiro fazer manejo, orientar essa mãe, tá certo? Pedir ajuda, se é o osteopata, né? Se é o osteopata por conta de tensões corporais, tá? Se é a consultora, ela não tá com a produção boa de leite, né? Então, o bebê talvez não esteja ganhando peso por conta da produção de leite, e não por conta de uma sucção, sei lá, ineficiente. Então, vamos, gente, trabalhar juntas. Às vezes não é possível a gente ter todo esse aparato, né? Porque as famílias, às vezes, financeiramente, né, demanda muito, né? Então, nos casos duvidosos, a tua orientação seria primeiro... Acompanhar, ajustar, organizar tudo, limpar o caso que a gente fala, certo? Limpar o caso e fazer o diagnóstico diferencial, porque faz toda a diferença. No final, o freio fica sempre ali, em stand-by, certo? Esse diagnóstico, por isso que eu trouxe algo que é recorrente na minha clínica, né, é a questão do diagnóstico diferencial. Né? Por que essa criança teve essa dificuldade de pega, teve essa dificuldade de sucção, né? Então, isso tem que ter um olhar muito atento, né, e uma orientação, porque a gente fala esse olhar, não necessariamente é o olhar da mãe, da família, mas o profissional, a equipe que esteja acompanhando essa criança e essa mãe. Então, porque quando essa criança chega, eu volto a dizer, chega para a gente, né, maior, essas informações são muito importantes, porque, inclusive, a gente sempre lida com a angústia das famílias com relação aos transtornos, né? Então, assim, nesse pacote de manifestações, de atrasos no desenvolvimento que a criança possa apresentar quando chega para fono, quando chega para TO, muitas vezes vem aquilo que a Laís colocou agora há pouco, a criança fez a frenotomia, mas será que ela não está falando? Será que ela tem essa dificuldade, enfim, na mastigação? Será que tem alguma coisa a ver até na seletividade alimentar ali que ela está apresentando? Sim. Será que ela retém a comida na boca hoje ali com 3 anos de idade? Então, assim, ela acaba ampliando, né, e trazendo muitas questões dessa dificuldade atual, né, que a dificuldade ela não é atual, a dificuldade ela já existia, a percepção é que chega tardiamente, vamos colocar assim, e vem essa angústia de repente, enfim, a família é soberana, ela pode ter tido até uma indicação num caso de um freio que era inconclusivo, não? Duvidoso, né, e ela não ter realizado, e a família está jogando ficou, tudo, né? E ficou, passou. Naquilo dali, né? Nessa indicação, nesse procedimento que não foi realizado. E as famílias, tem família que realmente acredita
um transtorno dos sons da fala, um atraso de fala, se dá por conta da não realização de uma frenotomia, né? E aí eu queria, assim, que você até trouxesse para a gente, né, qual seria, de fato, o impacto real, né, desse freio num atraso de fala, porque aí eu não estou só considerando a distorção, né? E eu acho que isso é algo que a gente poderia estar orientando, né, compartilhando com as famílias. Como eu falei, né, a criança que tem a anquiloglosia, ela não vai deixar de comer, ela não vai deixar de falar, ela não vai deixar de mastigar, né, de deglutir, tá? Mas vai ser com compensações. Então, assim, essa relação da aquisição da fala, né, da linguagem, na verdade, né, a criança não fala por conta do freio alterado, não tem muito a ver, não, tá? Não tem relação, porque a linguagem, ela se dá daqui, né? Ela vem daqui. E a fala, a articulação, vem realmente todas as estruturas orofaciais, tá? Vocês estão vendo aqui que eu estou falando, e essa língua, ela toca em alguns pontos de articulação para cada fonema, tá? Então, pode ser que essa criança tenha distorções, né, na hora de falar, mas de relacionar com o atraso da linguagem, que eu não sei se as pessoas conseguem diferenciar linguagem e fala, né, que tem a linguagem expressiva, que é a fala. Então, a fala está dentro da linguagem, porque a criança, ela pode apontar, ela pode, né, gestos, ela está se comunicando, que isso é linguagem, mas não falar, o não falar não está relacionado com freio alterado. É até importante lembrar que existe a questão do ceceio, né? Que as pessoas costumam... E aí o ceceio é a interposição da língua nos dentes na hora de fazer, principalmente ali o som de S, dizer, enfim... Os fricativos. E chamam, as pessoas consideram que é a língua presa, né? Fulano tem a língua presa e ele fala assim. E, na verdade, é uma língua que está solta. Né? Então, existe essa consideração, né, popular de dizer, vamos pensar assim, de fazer essa denominação do ceceio, tá? Que o ceceio ele pode ser anterior, a língua se projeta entre os dentes, ela pode ser lateral, que é aquele escape dessa forma, né, essa distorção, e as pessoas dizem assim, fulano tem a língua presa, né, e até isso vai muito mais, até percebido, enfim, é denominado muito mais quando é um adulto, quando, né, Os nossos presidentes, né, o atual e o anterior, né, eles têm essa distorção. E que não é a língua presa, né? Não é diferente. Muitas vezes, né? Pode até impactar, né? Mas não, realmente não tem essa relação, né? Porque a língua presa está mais associada a alguns fonemas do R vibrante, né? Do L, porque a língua realmente tem que elevar, né? Que a restrição do movimento de língua é principalmente a elevação. Por isso que no teste da linguinha, né, não tem como avaliar uma língua sem elevar, sem fazer a manobra de elevação. Eu ver só o bebê chorando, ou ver só o bebê projetando essa língua. Não, ele coloca a língua para fora. Ele não tem a língua presa, não. Não é dessa forma que se avalia o freio lingual. Realmente tem que ser pelo protocolo e tem que elevar essa língua, certo? Porque acontece muito, né, de profissionais ficarem só observando o movimento de língua. E não é assim que avalia o freio. Eu vou estar pensando num transtorno dos sons da fala. Então, aquela criança que é para falar bola e pode estar falando boia. Isso. Né? Porque a ponta da língua não consegue fazer essa elevação. Então, vai afetar aí, como você está falando, de repente, um som de T e um som de N, L. Seriam os sons que numa criança maior, claro, ela vai ter que ter um repertório, né, para poder a gente observar. Porque pode, de fato, também ter esse outro lado. Chegar uma criança maior
que tenha a indicação. Sim, Né? Que tenha sim. a indicação. Então, por isso que eu não faço teste da linguinha, mas eu tenho que ter esse olhar, nessa minha avaliação, isso aí tem que ser observado, porque pode estar impactando a fala, né? Mas pode estar impactando a inteligibilidade de fala, mas o atraso da fala, a questão da fala, não necessariamente seria esse o impedimento. E Perfeito. tu considera que tem alguma diferença em relação a meninos e meninas? Existe uma prevalência? Sim, tem mais em meninos, né? E tem o caráter genético também, hereditário, tá? E é isso, né? Geralmente é em meninos mesmo que acontece. A gente pode fazer um quadro agora de mitos e verdades, tá? Eu vou falar uma frase e você vai dizer se é mito, se é verdade, pode explicar. Algumas coisas a gente já falou um pouquinho, mas mesmo para deixar claro, para não deixar nenhuma dúvida para as famílias que nos escutam, tá bom? Então, toda língua presa precisa de cirurgia? Mito ou verdade? É o seguinte, se for alterado, se tiver a anquiloglossia, precisa, né? Aí tem que ver se foi feito por um profissional, a gente, assim, né, imagina que realmente o profissional que vai avaliar é um profissional habilitado, capacitado, né? Mas se tiver anquiloglossia, o tratamento é cirúrgico. Agora, se a família vai fazer ou não, é uma opção. Tá certo? Aí, na verdade, se for alterado, é verdade. Tem que fazer. Tem que fazer. E essa opção dele não fazer, quais seriam as consequências, assim? São essas, né, que a gente tá falando aqui, né? Que ele pode, aí eu boto pode em caixa alta, né? Pode impactar em outras fases do desenvolvimento. Certo? E também ela pode deixar para fazer depois. Isso tudo é opção da família, né? Vamos lá. A língua presa sempre causa problemas na fala? Não. Mas aí pode atrapalhar. É mito. Mas aí na hora de beijar pode atrapalhar. A mobilidade, né? O uso de chupeta ou mamadeira impede a realização da frenetomia? Não impede, né? É mito, mas a gente precisa organizar. Lembra que eu falei que a chupeta, principalmente, ela pode atrapalhar o processo da cicatrização, tá? Além de quem realmente quer amamentar, a gente sabe da questão da confusão dos bicos, né? Sei que, eu sempre digo que a Lila nasceu, mas ela não nasceu com a etiqueta vinda assim, eu não vou largar o peito. Pode colocar chupeta, pode botar mamadeira, pode usar o copo, eu não vou largar a chupeta. Não tem como a gente saber. Me apresentou, né? A Lila. Pois é, que é a Lila. Que a Lila me acompanha aqui nas falas, né, de amamentação e de língua presa. Lila, porque eu tenho uma filha Lívia e Laura, então eu juntei, né? A Lila. Então, pronto. Então, agora eu me perdi. Falei na Lila, me emocionei. Porque ela foi o bebê de pandemia. Se o uso da chupeta impediria. Pronto. Né? Então, assim, a chupeta, além dela atrapalhar no processo da cicatrização, né? Atrapalha também a questão da própria amamentação, tá? Mas, como eu te disse, o bebê não nasce, né? Dizendo que não vai largar o seio. Então, quem realmente quer amamentar tem que evitar esses utensílios, né? Que podem modificar a forma de sugar, tá bom? Língua presa é mais comum em meninos? Sim. Acabamos de falar. Verdade. Se o bebê ganha peso, não há problemas com a língua presa? Mito. Lembra daquelas considerações maternas, né? De um mamilo muito protuso, de um mamilo muito longo, porque aí toca lá no palato e essa língua não vai precisar sair, né? Porque na hora da amamentação, essa língua ela projeta para fora, certo? Ela se projeta para fazer o canolamento, né, no mamilo. Então, se esse mamilo é bem protuso, é bem anatômico, o bebê consegue sugar. Um desmame precoce poderia considerar o fator de ser a anquiloglossia? Sim, com certeza. Né? Porque são as maiores causas do desmame precoce no Brasil é a dor,
e a ineficiência da sucção, né? Não acontece essa transferência de leite. Aí vem a preocupação da mãe, né? Eu não tenho leite, eu vou introduzir a fórmula. Aí começa, é uma bola de neve, né? São os dois fatores exatamente as causas mais comuns do desmame precoce. Olha, realmente assim, é muita informação, né? E muita informação, orientação, na verdade, né? Porque o que eu achei mais importante hoje aqui, que a gente trouxe um tema que eu diria que, de certa forma, é controverso, tá? Quando a gente pensa em todo, né, em toda uma equipe que tem que estar com um olhar alinhada, né, e habilitada. Sim. Tá? E como suporte para essa família, e volto a dizer, em especial para essa mãe, né, num momento precioso, né, porque é um momento precioso, esse momento desse final da gestação, vou até colocar assim, né, desse nascimento. Puerpério, né? O puerpério é bem... Tudo o que envolve essa fase para a mulher, né? A gente até comentou mais cedo, as questões emocionais, né? Todas essas angústias, todas essas preocupações com o bebê, com o filho, né? Com a eficiência dessa amamentação, com o ganho, né? No desenvolvimento da criança. Então, assim, eu queria até agradecer mais uma vez você ter compartilhado com a gente tudo isso daí, né, com os nossos ouvintes, e até colocando a importância de se buscar informação de qualidade e orientação profissional. Tá? Porque aqui a gente trouxe informação, mas a orientação ela é específica para o seu caso, para o seu bebê, né, para toda uma condição individual. Tá? Então, sempre que a informação fica acessível, ela é uma janela que se abre para uma orientação específica. Verdade. Exatamente, Sandra. Para finalizar, poderia deixar uma mensagem, né, para os nossos ouvintes, o que é que você queria deixar assim, bem claro, que a importância principalmente desse profissional de qualidade, né, acompanhando essa criança. Então, deixa uma mensagem para eles. Bom, você mãe, né, você que está amamentando, né, você profissional que trabalha na área da amamentação. Então, assim, está passando por alguma dificuldade de amamentação, sempre é bom, né, olhar, né, mais ampliado para essa díade, tá? Você, mãe, procurar um profissional que realmente tenha esse cuidado, essa avaliação mais criteriosa, a expertise, né, do tema, né, que a gente está abordando aqui. Procure um profissional, procure ajuda. A gente sabe que as redes sociais assim vieram, né, para ajudar muito, para essa informação chegar mais rápido a vocês. Mas não fiquem só nas redes sociais, né? Aqui a gente está trazendo não só informações, mas são todas embasadas em evidências científicas. Ninguém está tirando aqui da nossa cabeça nenhuma informação. E às vezes na internet, né, a gente se depara com algumas coisas. Eu recebo muitas mães que já vêm com coisas à internet, né? Já trazem muitas queixas que elas viram na internet. Então, assim, tenham muito cuidado, né? Com o que vocês escutam, né? Sempre procurem o profissional que está realmente tendo a expertise, que está trabalhando realmente na área e que pode lhe ajudar. Tá? E você, profissional, que trabalha, né? Vou dizer o fono, né? Principalmente, o fonoaudiólogo, que trabalha nessa área e que, por um acaso, tenha dúvida no diagnóstico, sempre na dúvida, o melhor é não fazer. Na dúvida, acompanha, na dúvida, organiza, faz ajustes, e deixa o diagnóstico depois para fechar, né, quando realmente as coisas se encaixarem. Porque mesmo a gente considerando que o procedimento pode ser simples, mas ele também tem complicações, tá? Porque a gente está falando de bebê, né?
Então, a gente se coloca como mãe, né? E se fosse o nosso filho, a gente também ia sofrer um pouquinho, né? com a questão da cirurgia. Então, é isso, né? Sempre procurem profissionais que estão aí no mercado com expertise e com capacitação. Obrigada, Sandra. Foi um Oh, prazer meu Deus, eu que enorme. agradeço, viu? Muito obrigada, tá? Pela Receber. oportunidade, né? De falar sobre esse assunto que eu tanto Gosta, amo. viu? Eu amo. A gente percebe que foi um prazer enorme, né? Receber tanto conhecimento, né? E compartilhar também com nossos ouvintes, né? Seu conhecimento. Esse podcast é um podcast da Bambino Terapias, né? E é um prazer imenso compartilhar ele com as nossas famílias, tá bom? Então, nos acompanhe nas redes sociais. A gente está sempre trazendo informações de qualidade para vocês. Tchau, tchau. Tchau, até o próximo episódio. Tchau.